O Zoológico de São Paulo abriu suas portas em 1958 com pouco mais de 400 animais. Hoje, a população de animais no zoo é mais de 3.200 espécies, entre aves, répteis, mamíferos, anfíbios e invertebrados. E é hoje que nós vamos apresentar em nosso programa para vocês a Fundação Parque Zoológico de São Paulo. O roteiro Tour Brasil começa agora. Vem com a gente! Vamos conversar agora com o Renato, que é o biólogo e educador ambiental aqui do Parque Zoológico de São Paulo. Renato, bem-vindo ao Roteiro Tour Brasil. Quais são algumas das espécies raras que os visitantes podem encontrar aqui no zoo? Falando de espécies brasileiras nossas, acho que as mais ameaçadas, mais raras, são a onça-pintada, o mico-leão dourado. E pensando em animais de fora aqui do Brasil, a gente tem os orangotangos, os tigres, que são animais raros e difíceis de encontrar na natureza. E quais são algumas das atividades de educação ambiental também aplicadas aqui no zoo? A gente tem um programa de visitas monitoradas com enfoques diferentes em Mata Atlântica, em bastidores, em conservação de espécies. E dentro do parque a gente tem alguns espaços educativos também, que falam de cultura indígena, que trazem os animais um pouquinho mais para perto das crianças, desmistificando algumas espécies. Então tem uma série de atividades educativas aí espalhadas. Renato, também uma questão muito polêmica, paradoxal, da questão da visão do zoológico. Pontos positivos e negativos. Qual a sua orientação que você passa para as pessoas na questão também da preservação das espécies, como por exemplo aqui que você estava comentando sobre o tamanduá-bandeira, o nascimento dele em cativeiro? Fala um pouquinho para nós. Exatamente, acho que algumas pessoas ainda têm um pouco dessa ideia, né, de bicho preso, de bicho confinado, e o que a gente procura passar na verdade é o contrário, né? O zoológico ele não é mais só exibição de animais. A gente tem programas de conservação de espécies aqui dentro, como o tamanduá-bandeira, como o mico-leão dourado. A gente tem atividades educativas, atividades de pesquisa, parcerias com o pessoal que trabalha em campo para preservar as espécies. Então, o zoológico ele é muito mais do que só exibição de animais, né? Ele tem um caráter um pouquinho diferente hoje, que é conscientizar, educar as pessoas também. Falando na questão de educação, qual a orientação que você passa aos visitantes quando estão no zoológico, para não estressarem os animais? O mais comum da gente observar é o pessoal batendo no vidro dos recintos, então a gente sabe que esse tipo de coisa pode estressar os animais, a gente pede para não fazer, não alimentar os animais, a gente tem uma cozinha aqui que prepara a comida de bicho por bicho, então tem uma dieta certinha, não pode fornecer, o pessoal às vezes fornece salgadinho, esse tipo de coisa que não faz parte da dieta de nenhum bicho, então acho que são principalmente essas orientações, é não bater no vidro, é não gritar, não correr e não alimentar os animais. Exatamente, vamos respeitar os animais. E agora, alguma curiosidade que você tem para passar para nós, algum bicho, nascimento de algum filhote? A gente teve recentemente o nascimento de um tamanduá-mirim, um filhotinho, um tamanduá-bandeira também. Então a gente tem algumas espécies de aves que a gente consegue reproduzir aqui também. Acho que são as principais novidades. A gente teve um filhotinho de girafa aqui que nasceu, já não é tão recente assim mais, mas ele ainda é filhote, ainda a gente pode conhecê-lo aqui no parque também, o público pode conhecê-lo aqui também. Oba, então vamos mostrar para vocês hoje o filhote de girafa aqui no Roteiro Tour Brasil. Agora falando um pouco das crianças, tem assim algum animal que é o sucesso da criançada aqui no zoológico? Acho que o principal, talvez não só das crianças, mas até dos adultos, é o leão, né? Um animal que o pessoal procura. É o rei mesmo. É o rei da selva, o pessoal procura bastante, mas os animais africanos, né? Os animais típicos dos desenhos aí, girafa, o hipopótamo e o leão, obviamente, são acho que os principais aí. Olha, que legal. Renato, muito obrigada pela sua presença, mas vai continuar aqui com a gente durante a exibição do nosso programa. E agora faça um convite para o público conhecer o zoológico, quem não conhece, vir para cá. O Zoológico de São Paulo funciona a semana inteira, de domingo até domingo, das 9 às 5 da tarde. Quem quiser, então, fica o convite aí para conhecer um pouquinho mais do nosso parque. Um, dois, três, já.
E conforme havíamos prometido, mostramos para vocês os girafales, que é o mais novo filhote de girafa aqui do zoo. Então vamos agora para a ficha técnica do bicho. Renato, fala pra gente. A girafa é o mamífero mais alto do mundo, mas em relação ao coração, que ocupa uma grande parte do corpo do animal? Isso, exatamente. O coração da girafa ele atinge até 60 centímetros de comprimento, é bem grande, para ter força suficiente para bombear o sangue e o oxigênio até o alto lá do corpo, na cabeça do animal, né? Então é bem grande por isso. E as manchinhas da girafa, é exatamente como a pelagem dos felinos, que são diferentes? Como impressão digital? Exatamente, e como a nossa digital, né? Então cada indivíduo tem o seu padrão de manchas, assim como os tigres, por exemplo, cada um tem o seu padrão de listras, e nós temos a nossa digital, né? Então dá pra gente diferenciar o indivíduo de indivíduo através das manchas. E a alimentação da girafa? Animal que na natureza é exclusivamente herbívoro, só come folhas, e aqui no zoológico a gente fornece então folhas, né, de diversas espécies diferentes, mas exclusivamente folhas. E os grandes vilões, os inimigos das girafas? Na animal africano, né, na savana africana, ela sofre principalmente com ataques de leões, os filhotes aí, né, eles dão preferência, e como são animais diurnos, eles estão mais ativos de dia, durante a noite é que eles ficam um pouco vulneráveis, né, apesar de serem grandes e atingirem aí uma velocidade considerável, um grupo de leões pode atacar esse bicho sim. Olha só, e a audição da girafa realmente é bem aguçada? É aguçada, assim como a visão, né? Como ela está bem no alto, ela tem uma visão privilegiada. Mas os animais, os predadores, desenvolveram camuflagem, uma série de coisas para conseguir se alimentar. Então, por mais que ela seja grande e imponente, ela sofre ameaça sim. E agora uma curiosidade sobre o bicho. Eu acho que a questão do pescoço, né, que quando a criançada principalmente vê a girafa, já lembra do tamanho do pescoço, né? E a gente fala que nós, seres humanos, nós temos aqui no nosso pescoço 7 vértebras cervicais, 7 ossinhos. E as girafas têm a mesma quantidade de ossos que nós temos. Olha só, gente, a mesma quantidade. Nós pensamos que tem muito mais. A diferença está só no tamanho, né? Enquanto a nossa é pequenininha, a da girafa tem mais ou menos aí uns 15 a 20 centímetros, cada uma das vértebras. Olha só, Renato, muito obrigada. Essa foi uma super curiosidade. Agora vem com a gente que o nosso passeio continua aqui no Zoológico de São Paulo. Vamos agora apresentar a vocês o casuar. Casuar, isso mesmo, nome diferente para uma ave super diferente também, por isso que o Renato vai falar um pouquinho mais para vocês. O casuar é realmente assim, a periculosidade dele é muito parecida com os animais selvagens? Isso, esses animais eles têm uma garra muito desenvolvida, muito grande, bem afiada. Então, por essa questão do risco, né, se acontecer alguma coisa, ele pode desferir patadas e com a garra ele machuca, né? Então, a gente classifica em termos de perigo como animais, como um elefante, como um tigre, como um leão, por exemplo. Olha só, gente, muito perigoso mesmo, casuar. Ele tem uma penagem mais ou menos diferente, que lembra pelo, uma coloração. E fala pra gente também daquela crista que ele tem que parece um osso. Isso, é uma crista óssea mesmo, que os pesquisadores descobriram que serve para abrir caminho na floresta, né? Então ele meio que abaixa a cabeça e vai abrindo espaço com a crista. E realmente as penas, né, lembram mais pelo do que pena que a gente está acostumado a ver em uma ave comum, né, uma ave mais comum pra gente. Mas também são penas, tá? Todas as aves, penas, por mais que não pareça. E Renato, ele chega a ter uma semelhança assim com o avestruz, no caso assim que são os machos que chocam os ovos, como é que é? Isso, ele pertence ao mesmo grupo, né, a mesma família aí, são parentes dos avestruzes, dos emus e aqui no Brasil das nossas emas, né? Então, dentro desse grupo é característica dos machos chocarem e incubarem os ovos e para nascerem os filhotinhos. Então, quem cuida dos filhos são os machos. Olha só, então vocês aqui no Roteiro Tour Brasil estão aprendendo um pouquinho mais a ficha técnica do bicho, como foi agora a ave casuar. Até daqui a pouquinho.
Estamos agora no recinto dos jacarés e vamos conversar agora sobre um assunto que a gente falou bem no comecinho da matéria, muito importante, sobre o respeito aos animais. No entanto, que o Zoológico de São Paulo criou uma campanha Pintou Limpeza. É isso mesmo, Renato? Isso, em alguns recintos de alguns animais a gente tem essa problemática que é o pessoal jogar lixo. E acontece muito no recinto dos jacarés, né, do grupo dos répteis, por uma total desinformação das pessoas. A gente sabe que esses animais, jacarés, lagartos, tartarugas, as cobras, elas precisam do calor do sol para estarem mais ativas. Então é comum a gente ver esses animais parados, tomando esse sol, absorvendo essa energia. E aí o pessoal acha que o animal não está vivo, que o animal não se mexe e acaba jogando as coisas para que ele se mexa, né? Então é um total desconhecimento da característica desse grupo de animais. E aí a gente criou essa campanha justamente para tentar conscientizar as pessoas de que é uma característica do bicho, né? Não é para a gente jogar lixo dentro do recinto. No entanto, que o zoológico até colocou uma caixinha lá mostrando todo o lixo que os visitantes, até por essa desinformação, até falta de respeito, jogaram nos animais. Então vamos refletir, vamos passear no zoológico por uma questão assim educacional, ecológica e respeitar, né, cada bicho em seu habitat. Com certeza, né? Eu acho que o prazer de ver esses animais é muito mais legal, é muito mais interessante do que a gente ficar jogando coisas, esse tipo de coisa no recinto, né? Então, quando vierem para cá, vamos ver o jacaré de papo amarelo, tão quietinho, vamos só observar e respeitá-los. E só uma curiosidade, eles estão com alguns moradores lá que são jabutis. E agora, eles não pegam? Não, o pessoal pergunta bastante pra gente, não é comum acontecer, porque a gente fornece alimentação para cada um deles, tanto para o jabuti quanto para o jacaré. Então o jacaré tem a comida dele garantida. Ele não gasta energia tentando comer um jabuti, nada disso. Ele sabe que vai ter a comida dele, então não acontece, tá? Não é comum. É isso aí, Pintou Limpeza, respeita os animais. Estamos agora na Casa do Sangue Frio. Renato, quais são alguns dos bichos mais curiosos que os visitantes podem encontrar? Aqui a gente tem alguns répteis, como lagartixas, e alguns animais invertebrados, como a aranha caranguejeira, o bicho-pau, que imita um galho, e a barata de Madagascar, que é um que chama bastante atenção, principalmente das crianças. É verdade, falou em barata, as pessoas ficam arrepiadas com nojo, mas essa tem um diferencial, né? Qual a alimentação dela? As baratas que a gente costuma ver aparecem em casa, elas vêm do esgoto e podem realmente transmitir doenças, não são bem legais. Mas a barata de Madagascar, ela vive na floresta e ela come principalmente frutas e folhas, né? Então é bem diferente da que a gente está acostumado a ver. Olha só, também uma curiosidade, o bicho-pau acho que poderia ser também bicho camaleão, né? Porque ele fica totalmente camuflado, parecendo verdadeiramente um pau, assim, nas árvores, na árvore da goiaba, enfim. Essa é a única estratégia de defesa dele, né? Tem animais como pássaros e algumas espécies de macacos, de primatas, que podem se alimentar dele. A única defesa que ele tem é se parecer com um galho. Então o predador confunde ele com o galho e não vai se alimentar. E tem mais algum outro bicho curioso? Olha, a questão da aranha também eu acho que é bem legal, né? O pessoal pensa que é um animal venenoso. Esses animais, eles estão cercados sempre de coisas ruins, né? E eu acho que através da exposição, das atividades, a gente consegue desmistificar um pouquinho isso. Vocês estão assistindo hoje no Roteiro Tour Brasil, Fundação Parque Zoológico de São Paulo. E agora vamos continuar a conversa com o biólogo Renato para mais informações e curiosidades sobre o zoológico. Renato, qual é o animal ou ave mais velho, mais antigo aqui do Zoo de São Paulo?
É legal, isso é bacana, porque quando a gente pergunta isso para as pessoas, todo mundo imagina que seja um bicho grande, um elefante, uma girafa, mas na verdade não, é uma ave que a gente tem aqui que é o pelicano. Um deles, ele completa esse ano aqui com a gente 51 anos de idade, né? Então já está um bom tempo aqui no zoológico e é um animal aí considerado mais idoso aqui do parque. Olha só, vocês sabiam dessa? Que o animal mais velho então do parque é um pelicano e esse ano vai completar 51 anos. Então aproveita, vem para cá visitar aqui o zoológico. Vamos repetir o endereço e horário de funcionamento. Aqui é a Avenida Miguel Stéfano, no bairro Água Funda, aqui em São Paulo. E o horário de funcionamento das 9 às 5 da tarde, todos os dias da semana, não fecha. Venham para cá e conheçam o pelicano. Estamos próximos a uma ave que tem uma coloração nas penas muito bonita que chama bem a atenção, que é o flamingo. Renato, o que proporciona essa cor nas penas do flamingo? Na natureza, esses animais eles se alimentam principalmente de pequenos animais, né, crustáceos, camarões pequenininhos, e na natureza são esses animais que promovem essa coloração. Aqui em cativeiro, no setor de alimentação animal, a gente prepara uma ração toda especial para esses animais, baseado em uma dieta pensando no que ele encontraria na natureza. Por isso que a gente consegue manter a coloração deles também em cativeiro. E falando ainda na alimentação, como que é administrado o setor de alimentação e nutrição aqui do zoológico? A gente tem um setor de alimentação animal que é composto por uma cozinha, uma fábrica de ração e um biotério. De lá saem 3,5 toneladas de comida todos os dias para dar conta de todos os animais que a gente tem no parque, tá? Entre ração, frutas, verduras, carne, capim. Então são aproximadamente 3,5 toneladas. A gente tem uma equipe muito grande que trabalha lá, que desde cedo já está lidando para alimentar os animais. Olha só, são muito bem cuidados. Então realmente, agora uma curiosidade sobre o flamingo. Essa espécie talvez não seja tão comum das pessoas verem, um animal que pertence à nossa fauna aqui, né? Tem aqui no Brasil e em outras regiões aqui da América do Sul também. Então acho que essa é uma curiosidade, a gente vê na TV e tudo mais, mas não sabe que é um animal nosso aqui também. Zoológico de São Paulo no roteiro Tour Brasil. E chegamos ao final de mais uma reportagem muito especial que preparamos para vocês, amigos do roteiro Tour Brasil. Renato, biólogo e educador ambiental aqui do Zoológico, muito obrigada pela sua atenção com a gente, com a nossa equipe e pelas suas preciosas orientações, porque com certeza essa reportagem também foi uma aula de educação ambiental que você forneceu para nós. Bacana, eu que agradeço em nome aqui do Zoológico de São Paulo, e fica aí o convite para as pessoas, quem quiser conhecer aqui também, tem no site do Zoológico, tem as informações sobre passeio, visita e tudo mais. Fica o convite aí para o pessoal de casa vir conhecer aqui o nosso parque também. Mais uma vez, horário de funcionamento e endereço? Avenida Miguel Stéfano, 4200, o horário de funcionamento das 9 às 5 da tarde, de domingo a domingo, não fecha. Muito obrigada, Renato, e até a próxima. E vamos respeitar os animais, vamos conversar mais uma vez com as pessoas, para quando visitar o zoológico, respeitar os recintos, não jogar alimentos, não mexer com os bichinhos, deixá-los quietinhos só para vocês observá-los e respeitar a natureza
maravilhosa também. Muito obrigada a você que nos assistiu aqui na Fundação Zoológico de São Paulo. Muito obrigada também às imagens de Luiz Lázaro e Jacira Lealdini, edição Marcelo Caran e eu, apresentadora Ana Cláudia Cury. Agradeço também a Loja das Meninas da Rua Professor Toledo 601, que me forneceu esses belos acessórios para fazer a reportagem para vocês bem bonita. E você que gosta de moda, pareça lá. Loja das Meninas. Valeu, então fiquem com Deus. Muito obrigada a todos e até a próxima!